história, da própria história dela. E quando ela escreve, ela derrama um pouco da história dela para que outras pessoas possam se cumprimentar naquele. Eu trouxe esse sentido desse caminho para o livro, onde essa experiência que eu tenho vivido pudesse chegar até outra pessoa também. A vida, na verdade, ela é feita de sombra e de luz. A luz depende, né, da sombra para até ela se mostrando a existência dela como no fundo do poço da depressão. E voltei, porque eu queria passear por ela. No último dia 20 de julho, aconteceu o pré-lançamento do livro A Sombra e a Luz, do escritor Vaki Hanna. O evento, marcado por momentos de grandes emoções, troca de ideias, musicalidade e muita descontração, foi no Ponto de Cultura, localizado na ladeira do Funil, número 24, no bairro do Barbalho, em Salvador. Reuniram-se leitores, artistas, intelectuais e amantes da literatura e outros, para o pré-lançamento da obra que já está à disposição para venda ao público. Durante o evento, Vaki Hanna falou a nossa reportagem sobre o livro e as suas expectativas. Confira nosso bate-papo com o escritor e alguns convidados. Bom, o livro, na verdade, esse livro foi feito dentro de um conceito de vida mesmo, onde todas as experiências que vinham, e vêm na verdade, negativas, a nível de diálogo, a nível de texto, a nível de olhares, a nível de gestos, quando chega até a mim de uma forma, como falei, negativa, eu procuro transformar isso como fosse uma coisa que tivesse outro sentido, tivesse outro caminho. E o que foi que eu fiz exatamente? Eu trouxe esse sentido desse caminho para o livro, onde essa experiência que eu tenho vivido pudesse chegar até outra pessoa, também vivenciando essa experiência de pegar aquilo que muitas vezes o ódio e a maldade vai e termina fazendo aquilo que é o ódio e a maldade. Então eu quero dizer que você pode pegar o ódio e a maldade e transformar em palavras, em versos, em textos que possa realmente trazer uma transformação e uma mudança na vida de um e na vida do outro. O livro ele tem essa narrativa. Na verdade é que cada construção de um instrumento desse, cada passagem de um tema, de uma música, de uma vivência, muitas vezes pegar aquilo que está dentro, sempre vem de uma maneira que eu chamo uma maneira de revolta, de ódio, de angústia, de dor. Porque na verdade é o que eu vejo que o artista ele recebe na caminhada do dia a dia. Então, quando o livro ele chegou a esse eixo da existência, ele chegou justamente com essa composição de cada elemento que eu falei, de cada instrumento, de cada pessoa, de cada palavras malditas, né, de cada interpretação mal realizada e de cada palavra sem compromisso. Tudo isso realmente são situações que a gente, pelo menos eu digo a gente, que é muita gente, então eu vou tirar essa gente, digo eu, junta tudo para desconstruir. Porque se é negativo e a gente recebe aquilo como negativo, quer suportar aquilo como negativo e quer viver na angústia do negativo, porque receber como negativo, você não consegue ter sua vida transformada. A vida, na verdade, ela é feita de sombra e de luz. A luz depende, né, da sombra para até ela se mostrar na existência dela como sombra de luz.
E a sombra por si depende da luz para poder ela ter a existência dela, das caminhadas, das perseguições dela própria. Muitas vezes eu estou pedalando e a minha sombra passa por mim tão mais rápido que eu me assusto. Eu não sei se acontece com as pessoas, se assustar com sua própria sombra, mas isso prova cada vez mais que a sombra é um elemento vivo que caminha ao nosso lado e no mesmo segmento. Quando a sombra ela se desvia de alguma conduta de caminho, ela nem percebe porque ela é sombra. Tem alguns textos que ele mexe comigo, e mexeu mais, tipo assim, tem um que é Judas, traição. Traição é um sentimento que quando a pessoa tem, ela só tem quando ela recebe realmente, quando ela é impactada com aquilo. Porque a traição vem de quem você não espera, né? A traição vem de quem você está confiando, de quem você deixa pegar em sua cabeça. E quando eu escrevi o texto chamado Judas, ele remete justamente isso, a perceber mais de que maneira eu posso confiar mais nas pessoas. De que maneira eu posso me doar mais para que eu possa compreendê-las melhor, para que não possa ter nenhum vazio e depois elas cheguem a querer encher aquele vazio traindo o outro. Outra forma de traição é família. Tem um texto também que foi escrito, eu não sei o nome, não sei se o nome é família mesmo, é Pela Mãe, eu acho que é Pela Mãe, o nome dele. O Pela Mãe, ele fala exatamente quando a família está toda reunida ali conversando na sala, todo mundo tal, a depender até do grau, como a pessoa esteja assim, da maturidade de cada um, na idade mesmo, é para sentar para conversar coisas, enfim, a família tem aquelas confusãozinhas, mas pá, tá? Mas o que eu quero dizer é que, tipo, se tem alguma discussão, evite na frente das crianças. Se tem alguma discussão, evite na frente dos idosos, das pessoas que não estão suportando mais e vivenciar uma discussão, um grito ou algo parecido. Porque isso você machuca o outro, sem você perceber muito bem, você machuca achando que eu estou em família, posso fazer e falar o que eu quiser. E outra forma também é quando tem pessoas que não lhe conhecem, não sabem sua história, sabe, você quer compartilhar com um visitante, as pessoas estão integradas na sua família, que um amigo, o seu irmão levou, sua irmã levou, alguém levou, e ali você traz à tona um deslize todo que a família tem para aquela pessoa que nem lhe conhece, nem sabe de onde você vem, sabe? E daí ela pode trazer a sua família de outro aspecto de entendimento. E isso é prejudicial a cada um de nós, principalmente a saúde mental de todos. Então, família é um dos textos que ele... Agora, todos realmente vêm dessa ideia, né? Vem desse derramar, vem... Tem um texto mesmo que eu acho que o lago está seco. Eu cheguei no fundo do poço da depressão e voltei. Porque eu queria passear por ela, para poder entender mais os vivenciados, né, que vivem em depressão e vivem naquela situação de querer um encontro. E naquele momento ali eu disse, é isso, vem dessa maneira, sabe? Então a experiência de cada texto, pode acreditar. Eu trouxe esses dois ou três assim em memória pelo fato de que são marcantes mesmo, né? Mas existem outros bem maiores assim que foi na continuidade da vida, porque o livro foi escrito mais ou menos de 2021 para cá. Esse aí, né? Tem alguns textos mais antigos, 2 textos mais antigão realmente, mas pelo que eu percebo foi porque é época da pandemia para cá e tal, e eu venho escrevendo já desde quando eu me conheço, eu tenho escrito, eu disse, quando eu viajei para Sri Lanka, né, eu fiz uma viagem entre Ásia e Europa e Ásia, e aí lá eu escrevi muito por vivenciar algumas situações. E quando eu saí de lá, eu saí com um propósito muito grande. E como eu saí com um propósito muito grande, eu não provoquei para que esse propósito muito grande pudesse acontecer. Porque ele já está acontecendo.
Quando eu saí com o propósito de lá, eu já vim já na ideia da continuidade construtiva daquilo que nós já fazemos, como Kadaxá, como Wakihana, como corpo, já fazemos. Então, é isso. É dessa maneira, sabe? A construção vem dessa forma, a lembrança vem desse jeito e a interpretação está na sua mente. Rapaz, eu acredito, tipo assim, seria mais que justo, esse livro realmente ser lançado aqui e a primeira edição ser aqui nesse espaço. Porque esse espaço foi o espaço que acolheu o trabalho. E ter acolhido seria justo, muito justo. E eu não sabia da grandeza que o livro teria para ser lançado nesse espaço. Muitas vezes a gente procura um grande espaço, tipo assim, um hotel, uma grande livraria, um espaço de show muito massa, que vai acontecer tudo isso, vai acontecer para poder fazer o lançamento de um livro. Porque um livro ele tem importância muito grande. O livro ele é fundamental na vida de uma pessoa quando ela escreve um livro também. Quando ela lê, ela já está vivenciando tudo aquilo, da própria história dela. E quando ela escreve, ela derrama um pouco da história dela para que outras pessoas possam se cumprimentar naquilo que ela tem vivenciado a cada dia. O espaço, ele é isso. O espaço me recebeu, me acolheu, tem me acolhido, tem acreditado e tem derramado tudo aquilo que é necessário para que isso pudesse estar acontecendo aqui hoje, com o lançamento do livro A Sombra e a Luz. Porque o Kadaxá, ele nasceu em 98. Ele tem uma história de lá para cá que é muito longa. Uma das primeiras pessoas que tocou comigo e tem vivenciado até hoje o trabalho, chegou aí agora, Vinícius, grande amigo meu. Ele da Tribal, que vai chegar aí. Então pessoas que acreditam e se doam para que aquilo possa gerar, sabe? Gerar. Porque o principal da arte, o principal da vida da pessoa é o legado. E isso é um legado. O que você faz de benéfico é um legado. Se faz mal, é um legado. Aí eu pergunto para as pessoas, o que você quer deixar para o seu filho? Que tipo de legado é que você quer deixar para o seu filho? O nosso é esse, A Sombra e a Luz, agora. Porque a música é um complemento que o dia a dia a gente se alimenta. Mas o livro, ele aperfeiçoa. Cada vez mais vai aperfeiçoando. Porque a escrita, a palavra ela se renova a cada dia, né? Assim diz o Senhor. Venho acompanhando o AC desde os 14, 15 anos, quando eu tive a independência da minha família, né? E hoje me encontro aqui para fazer parte do Kadaxá também, que é uma contribuição, né? Que tem que ser registrada, gravada, porque é um trabalho sério, um trabalho que vem de muito tempo. E eu participei desde o começo, anos, né? Essa faixa. Então é algo que eu acredito, né? Porque é algo que vem de dentro para fora. É algo que realmente expressa o que está faltando hoje na humanidade, né? Ser humano, ser capaz de entender o outro de dentro para fora. E na arte tem como a gente conseguir essa façanha, né? E ele consegue realmente com a presença dele e do trabalho que ele vem desde muito tempo a recolher informações culturais de vários lugares, de várias pessoas. E isso engloba quem nós somos, né? Porque é a soma de cada um de nós e que representa o trabalho dele. Então tem um pouquinho de cada um nesse trabalho. Atualmente trabalho com o planeta Terra, mexendo com as cores e os traços e as expressões de desenho de um autodidata como o Dai Tribal é. Com o mundo, não falo idioma nenhum, um pouquinho de cada idioma para poder corresponder o amor que
as pessoas sentem pelo meu trabalho. E meu trabalho musical é uma metáfora que representa uma expressão rítmica, com fusão, com percussão, porque minha escola foi o Olodum, e a fusão da música maracatu, que foi a influência com Aki Hanna, com o primeiro trabalho que fizemos no bairro. Saímos pela rua, Rafael, né? Tocando, entramos em um shopping, fizemos uma grande apresentações com instrumentos criados pelo Aki Hanna, né? E esses instrumentos nos trouxe muitas experiências musical, melódicas, né? Que não era tocado com nenhuma guitarra, nenhum baterista, era só os instrumentos, 3 latas de gás grande de tinta aberta com 3 berimbau e o maracatu, o couro comendo e a gente se representando aí. O privilégio de acompanhar a jornada desse artista, multiartista, polissensorial, Aki Hanna, já há muitos anos, né? E é um privilégio para a Anateixo Editora estar lançando esse livro sensacional, A Sombra e a Luz. Além de ser editor, também sou escritor e um leitor voraz, desde que me entendo por gente, e posso afirmar que da infinidade de livros que eu já li, nunca li um livro como esse aqui, A Sombra e a Luz, de Aki Hanna, que a gente procurou fazer, assim, mergulhar mesmo na proposta do autor, né? E o livro tem faz uma viagem entre a sombra e a luz, né? Porque a gente está no mundo da relatividade, que é composto como se fosse um cinema, que é composto de sombra e de luz, né? E que a gente não pode também, não pode deixar de estar evocando um grande avatar, Jung, né? Que falou assim, que ninguém se ilumina por imaginar figuras de luz, mas por acessar a própria sombra, né? E eu acho que esse é um grande poder que o Aki tem. Ele, como artista, acho que ele tem uma capacidade de acessar o inconsciente, assim, é como se a membrana dele do consciente para o inconsciente fosse permeável. Então ele mergulha e volta e traz alguma coisa que, assim, vai nos surpreender inevitavelmente, né? Tem uma parte do livro que ele fala assim: eu sou um texto que da primeira vez que você lê, você não entende nada, né? E é uma sensação de perplexidade, eu tenho acompanhado, né? Eu costumo chamá-lo de um mago, né? Porque já vi várias vezes que ele faz esses workshops maravilhosos, né? Que ele, vou dar um exemplo só dentre vários para, assim, sintetizar o que eu estou querendo dizer, que aconteceu na Casa Verde de Itapuã. Ele pediu para cada um levar 2 garrafinhas PET e uma tesoura. Aí todo mundo olhando assim, né? Aí chega o Aki, daquele jeito, e deu meia hora, rapaz, estava a turma em transe, já estava em Aruanda, já vibrou em outra dimensão. Ele consegue fazer isso como eu não sei. Mas essa experiência do livro é semelhante a tudo que ele faz, né? Eu diria que, por que esse é um livro diferente de tudo que eu já li na vida? Porque não é um livro para ser entendido, você realmente não vai entender. Mas também não é um livro para ser sentido, porque não é assim, não é pela razão, vai pelo sentimento. Não, é um livro para ser vivenciado, é uma experiência. Então, aqueles que se permitirem mergulhar vão sair com pérolas, isso eu garanto a você. Como eu saí com várias pérolas desse livro, sensacional. Minha reverência, minha gratidão a esse grande artista, o Aki Hanna, A Sombra e a Luz. Kizomba TV, o canal da cultura afro-popular. Com você.